quero falar sobre o tema a fé na prática. Muito se é falado sobre fé, mas pouco se entende o que é fé. Abrão, até aqui chamado de Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Não porque ele deu luz à fé, deu à luz à fé, não por isso, mas porque ele foi o primeiro homem chamado por Deus para ser o patriarca de uma nação, da qual nasceria Jesus, o Messias, o nosso Salvador, que todos os batizandos aqui estão confessando nesta manhã como Senhor e Salvador. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, Abraão, lá no início, no Gênesis, então, no capítulo 12, ele é chamado por Deus. E na sequência vem o filho dele, Isaque, aí vem Jacó, são os 3 patriarcas de Israel. Israel está muito na mídia hoje, né? Você está vendo aí falar sobre Israel. Israel é Israel mesmo, essa nação que nós estamos falando. E os patriarcas então vão dar origem à nação de Israel. Então Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Porém, essa pergunta, eu acredito que muitos de vocês já fizeram: o que é fé? O que é fé? Lá no Novo Testamento, no finalzinho do Novo Testamento, tem um livro chamado Hebreus, no capítulo 11. E o capítulo 11 do livro aos Hebreus é o capítulo da fé. Porque ali nós temos de maneira clara a explicação do que é fé. E para você entender, então, o que é fé, você precisa ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus, e você vai entender ali que fé é você confiar na palavra de Deus. A fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que salva, a fé que transforma, não é a mera confiança em qualquer coisa, não é pensamento positivo, não é repetir para que tudo dê certo. Não, fé não é isso. Fé, a fé bíblica, a fé que salva, a fé que transforma, a fé que Deus quer ver em nós, é a firme confiança, a firme convicção de que Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Isso é fé. Então, não é apenas uma declaração, eu tenho fé. Se você sair na rua e perguntar para 100 pessoas, 99 delas vão dizer, eu tenho fé. Você tem fé? 99 vão dizer fé. Só que fé no quê? Fé em quem? A fé que salva, a fé que transforma, a fé que cura, é a fé no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, a confiança nele. Muito bem, dito isso, fé também, ela é demonstrada através da ação. Não basta dizer que tem fé em Deus, você precisa se movimentar, você precisa viver, você precisa praticar, você precisa estar em ação. Fé é movimento. A fé na prática, nós vamos aprender aqui nessa manhã o que é a fé na prática. Não é você apenas falar que você crê em Deus, ou que Deus é importante para você, mas você não conhece um versículo bíblico. Pergunte para você mesmo: será que faz sentido dizer que você tem fé em Deus e você não conhece um versículo bíblico? Será que faz sentido dizer que você tem fé em Deus e você não tem ideia do que é a Bíblia, que é o livro de Deus, e é só aqui que eu consigo conhecer a Deus e saber quem Deus é? Então não basta falar que tem fé, a sua vida precisa demonstrar a sua fé. Tiago, ele vai falar que a fé sem obras, ou seja, a fé sem prática, a fé sem movimento, a fé sem ação, a fé sem estilo de vida, é uma fé morta. E uma fé morta é uma fé que não serve para nada. Por isso, eu quero junto com você, olharmos para Abraão, e nós vamos ver esse homem que foi chamado por Deus. Ele era idólatra, ele acreditava em vários deuses, mas aí o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, que depois passou-se a ser conhecido como Deus de Israel, fala com ele, e diz assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou mostrar para você, ou seja, vai primeiro, depois eu mostro. Então ele reuniu a sua família, os seus parentes, Ló, o seu sobrinho, tudo que tinha, e ele partiu em direção àquilo que Deus havia dito a ele. Primeiro ponto então, no versículo 1,
vai aparecer para você? Fé é movimento. Fé não é estagnação. Fé não é apenas falar. Falar até papagaio fala. Fé é movimento. O versículo 1 diz que ele saiu, ele deixou a sua terra natal, seus parentes, família, seu pai, e ele foi então para a terra que Deus disse que mostraria para ele. O versículo de número 1 mostra uma ação, mostra o Abrão em movimento. Deus disse, vai e sai. Ele foi e saiu, ele obedeceu. E quando nós vamos para Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo da fé, que eu falei para você, no versículo 4, nós vemos todos os homens e mulheres ali, citados como heróis da fé, todos eles em movimento. Após o nome deles, aparece o verbo, a ação, o movimento. Você vai ver no versículo 4, está dito que Abel sacrificou. Isso é um verbo, é uma ação, ou seja, a fé dele não era uma fé apenas de palavras, ele fez algo. No versículo 7, nós vemos Noé também chamado de herói da fé, ele construiu uma arca, obedeceu a Deus por conta do dilúvio, ação, ele não ficou parado. No versículo 8, em Hebreus, Abraão vai ser citado, e dizendo que ele obedeceu, ele saiu, ele foi. Obediência é um verbo, obedecer é um verbo, ele estava então em movimento. No versículo 17, vai dizer que Abraão ofereceu, ele ofereceu um sacrifício a Deus, ação, movimento. No versículo 22, vai dizer que José, que foi vendido como escravo para o Egito, ele confiou, confiar é um verbo, ação, movimento. No versículo 23, está dito que os pais de Moisés esconderam o menino quando ele nasceu, Amrão e Joquebede, os pais de Moisés, porque o faraó estava mandando matar todos os meninos hebreus que nascessem. Então eles não ficaram parados, eles não apenas falaram que criam em Deus, eles agiram, eles esconderam o menino por 3 meses e depois acabaram colocando o menino no cestinho na margem do rio, para que ele fosse achado por alguém. Ele foi achado pela filha do faraó, e essa é outra história. Versículo 27 vai falar que Moisés, agora já adulto, ele saiu do Egito. Ou seja, mais uma vez aparece aqui ação, aparece um verbo. Então, fé é movimento. Diga comigo, fé é movimento. Então presta atenção, se você diz que tem fé, e a sua fé não coloca você em movimento, essa fé não é bíblica, essa fé precisa ser revista, essa fé precisa ser transformada em uma fé verdadeira, em uma fé genuína, em uma fé bíblica, porque fé não deixa ninguém parado, fé coloca você em ação, fé coloca você em movimento, assim como Abraão saiu, ele obedeceu a Deus. Amém, meus irmãos? No segundo ponto, no versículo 2 e versículo 3 do texto original que lemos, 12 do Gênesis, nós aprendemos que fé é abençoar outros. A fé verdadeira abençoa outros. Diz o texto assim, versículo 2 e 3, apenas uma frase do versículo. Deus disse, você abençoará outros. Através de você, outras pessoas serão abençoadas. Nações serão abençoadas, povos serão abençoados. Então fé é abençoar outros. A sua fé em ação pode mudar a vida de outras pessoas. Muitos ou todos nós que estamos aqui, você só está aqui porque alguém de fé convidou você. Então a fé dessa pessoa está te abençoando. Porque você nunca ouviu o que você vai ouvir de Deus aqui nessa manhã. Amém? Então você vai sair daqui abençoado. Mesmo eu que estou aqui pregando para você, há 20 anos atrás, dia 14 de abril, agora eu completo 20 anos de convertido. Há 20 anos atrás, alguém me abençoou com a sua fé, me convidando para ir a uma igreja, e ali eu me converti a Jesus. Então a verdadeira fé, ela abençoa outros. Projeta para mim 1 João 3:16. Se a sua fé só serve para você
ela só abençoa você, está errado. Você precisa abençoar outros. Você precisa falar do amor de Jesus para outras pessoas. Você precisa discipular outras pessoas. O que é isso? Ensinar a palavra, ensinar a Bíblia para outras pessoas. 1 João 3,16, mas antes de lermos aqui, eu vou citar para você um outro João 3,16, mas é João, não 1 João, mas deixa aqui 1 João. João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, outro João, aqui é a 1 João, Epístola de João 3,16, sabemos o que é o amor. Olha só, João 3,16, porque Deus amou. Agora aqui, nós sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós, isso é amor, sim ou não? Jesus deu a sua vida por nós, portanto, também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, a sua fé precisa abençoar outros. Você entende isso? Amém? Algumas pessoas, quando nós lemos os evangelhos, elas foram curadas por Jesus por causa da fé de outras pessoas. Algumas pessoas foram curadas por causa da sua fé, e outras pessoas foram curadas por causa da fé de terceiros, da fé de outras pessoas. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 2, versículo 5, um paralítico foi levado por 4 amigos em uma reunião que Jesus estava. A reunião estava lotada, mais lotada do que está aqui, porque não havia como entrar naquela casa. Então eles levaram o amigo paralítico pelo telhado, abriram o telhado e desceram o paralítico onde Jesus estava, e pela fé dos amigos, Jesus curou o paralítico. Eles abriram o telhado, ou seja, fizeram uma gambiarra ali, né? A primeira gambiarra da história apareceu aqui. Abriram o telhado e desceram. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 36, a filha de Jairo também foi abençoada pela fé do pai, da mãe de Pedro, Tiago e João. Ela estava morta. Morto tem fé? Sim ou não? Morto não tem fé. Morto está morto. Então ela foi abençoada, ressuscitada pela fé de quem? Através da fé de quem? Dos pais. Pai, a sua fé pode transformar a história do seu filho. E a ausência da sua fé também. Essa responsabilidade, ela é nossa. Lá em Marcos 9, 23, um menino possuído foi liberto e curado pela fé do pai. Olha só. O servo do oficial romano, em Mateus 8 e 10, também foi abençoado e curado pela fé do seu senhor, do oficial. Então, fé, meus irmãos, é abençoar outros. A sua fé, ela precisa abençoar a vida de outras pessoas. Principalmente quem está em casa, no ambiente familiar. A sua fé, homem, abençoa a sua esposa. A sua fé, mulher, abençoa o seu marido. A sua fé, pai e mãe, abençoa os seus filhos. Porque os nossos filhos, eles não serão influenciados positivamente se você vive negativamente. Se você não tem fé, essa falta de fé vai influenciar os seus filhos. Tem pessoas que dizem assim, a gente vive muito isso no momento de batismo, né? Pais que querem que os filhos venham para a igreja e sejam batizados, mas eles mesmos não querem. Não, meu filho, vai ser bom para você, vai ser bênção para você, mas e você, mamãe? Mas e você, papai? Pais que querem que os filhos leiam a Bíblia, mas eles não leem. Pais e mães que querem que os filhos sejam homens e mulheres de Deus, mas eles não querem relacionamento com Deus. Faz sentido? Sim ou não? Faz sentido o que eu acabei de contar, mas não faz sentido a maneira que estão procedendo, né? Não faz sentido, está errado. É preciso rever, porque a sua fé, ou a falta dela, vai influenciar a vida de quem você ama. Fé é abençoar outros. Diga comigo, fé é abençoar outros. Versículos 4 e 6. Nós vamos aprender que fé é andar em família. Agora a gente vai, já falando de família, vamos entrar em família aqui de maneira mais profunda, não tão profunda assim. O texto diz que ele tomou sua mulher, ou seja, Abraão pegou a sua esposa e levou com ele.
e levou a sua família, e levou os seus servos, e levou o seu sobrinho Ló. Ou seja, ele não deixou ninguém para trás. Fé é andar em família. O lugar mais seguro do mundo deve ser a sua casa. O lugar que você deve desejar voltar todos os dias é a sua casa. Infelizmente, a gente sabe que não é a realidade na vida de muitas pessoas. Quando você não deixa a sua família para trás, quando a sua fé, ela faz com que você ande em família, quando a sua fé faz com que você valorize o seu lar e a sua família, isso transforma tudo. Quantos casais estão arrebentando o emocional dos seus filhos, porque não param de brigar, porque não param de falar em separação? Eu cresci com medo, apavorado, com medo dos meus pais se separarem, o que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu cresci apavorado, com medo do meu pai matar minha mãe. Eu não sou daqui, eu sou lá de outro país, lá do Mato Grosso do Sul, né? Então, vocês não conhecem os meus pais, mas sim, eu cresci com esse medo, com esse pavor, e até hoje eu colho consequências disso. Eu sou um sujeito bem ansioso por conta disso. Analisa por que você é ansioso, tem a ver com o que você viu na infância. Ansiedade é normal na vida de qualquer pessoa, mas existe uma ansiedade que não é normal, que é uma ansiedade patológica, que leva você até para crises, muitas vezes de ansiedade, de pânico. Analisa a sua infância, e você vai ver que a sua ansiedade excessiva, ela está conectada com o que você viu na infância, com a insegurança, com a incerteza. Quantos aqui cresceram com medo de ver uma tragédia acontecer no meio do casamento dos seus pais? E hoje, eu me preocupo mais ainda, que eu fico pensando como vai ser essa nova geração, essa próxima geração. Crianças estão tendo crianças, 13, 14, 15 anos, e tem homens de 40 anos que ainda não amadureceram, mulheres de 40 anos que ainda agem como meninas de 15. Tem uma história engraçada, isso foi real, tá? Isso foi real, eu li sobre isso, para você ver como que está a crise nos casamentos. O homem e a mulher estavam em crise, então eles foram para sites de relacionamento, e lá eles marcaram encontros. Um não sabia do outro, né? E quando eles chegaram no encontro, um tinha marcado encontro com o outro, no site de relacionamento. Olha que coincidência, olha que coincidência agradável, né? Coisa maravilhosa. Chegou lá, então, né? Você é por aqui? Pois é, você é por aqui, né? Parece um sinal de Deus, sim ou não? Que deve haver conserto, que deve haver restauração, que o casal não deve se separar, que Deus não se agrada do divórcio, porque faz mal para a família, faz mal para o casal, faz mal para os filhos, e assim por diante. A coisa está tão complicada no que diz respeito a casamento e família, que tem gente casando consigo mesmo. Você viu esses dias um homem, ele entrou na igreja, ele fez o casamento casando com ele mesmo. Antes disso eu tinha ouvido falar, é verdade, isso é uma mulher que casou com ela mesma, ela não aguentou 3 dias, pediu o divórcio. É verdade. É verdade. Você reclama do seu marido, você reclama da sua mulher, casa com você mesmo para tu ver se você aguenta você. Gente, a coisa está virando uma bagunça, porque as pessoas têm se afastado cada vez mais de Deus. Entenda o que eu vou dizer para você. O seu casamento pode até ter sucesso longe de Deus, mas não terá plenitude. Não será preenchido totalmente. Porque o criador do casamento, ele precisa estar no centro desse relacionamento. Se você tiver uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, isso vai abençoar a sua casa, seu casamento, os seus filhos. Fé é andar em família, não faz sentido andar sozinho. Amém, meus irmãos? Então, o lugar mais seguro do mundo deve ser o seu lar. Se você não tem sido um bom marido, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe, lembre-se, fé é andar em família. 4º ponto, versículo 7 a 8, fé é adoração contínua. Nós não adoramos as coisas, nós não adoramos a homens, nós adoramos a Deus. Existe só um que é digno de toda adoração, o Deus
de Israel, amém? O Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente Ele é digno de louvor e adoração. O versículo 7 e 8 diz que Abraão levantou altares durante a jornada. Um altar é um lugar de sacrifício, de invocar a presença de Deus, de adorar a Deus. Então fé é adoração contínua. Mesmo na expectativa da chegada, Abraão não deixou de adorar. Existem muitas coisas que nos tiram da adoração, que tira o nosso foco de Jesus, os nossos olhos de Jesus, mas nós precisamos continuar em adoração. Se você não tem tempo para Deus, está tudo errado. Escute isso, presta atenção. Se você não tem tempo para Deus, está tudo errado. E se você é um filho de Deus, uma pessoa convertida, e você não tem tempo para Deus, é pior ainda, porque você conhece, porque você sabe, e Ele como Pai vai te corrigir, vai te chamar a atenção, vai te trazer para perto. Fé é adoração contínua. Se você parou de adorar, se você parou de servir, se você parou de vir à igreja, se você parou de frequentar o seu pequeno grupo, você está parando a sua adoração, e fé é adoração contínua, amém? E por fim, e a banda já pode vir para cá, por favor, e também já podem liberar aqui o espaço da piscina, tá? Eu vou ficar aqui, não vou cair, pode ficar tranquilo. Verso 9, presta atenção, o pessoal vai trabalhar aqui atrás agora, mas esqueça eles, tá? Eu sei que eles são bonitos, maravilhosos, mas... e casados, né? já falou uma esposa lá, e casados, né? Amém, irmã? Amém, 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 amém. Não, acho que tem solteiro, né? Tem solteiro? Tem o Daniel solteiro. Pois é, eu sei que tem alguém que talvez não gostou, né? Que eu falei que o Daniel é solteiro, mas vamos lá. Verso 9, a fé é prosseguir apesar de, olha só, o versículo de número 9, eu quero ler com você, presta atenção, olhe para mim aqui, diz assim, versículo 9, Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho, em direção ao Neguebe. Então Abraão ouviu a ordem de Deus, ele saiu e ele foi em direção à terra que Deus tinha prometido, e ele nem sabia qual era o mapa, a direção, não tinha Google Maps, não tinha GPS, ele simplesmente creu, ele obedeceu a Deus, e ele foi, ele prosseguiu, apesar de qualquer situação, apesar das circunstâncias. Abraão prosseguiu, apesar de. Entenda uma coisa, na vida, presta atenção, na vida nós vamos encontrar obstáculos, dificuldades. Na vida de fé, meus irmãos que vão ser batizados agora, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar obstáculos, porém, fé é continuar, apesar de qualquer coisa, da dor, da perseguição, da angústia, das não realizações. Fé é prosseguir apesar de, porque a nossa fé não depende das circunstâncias, amém? A nossa fé não tem a ver com sentimento, a nossa fé não tem a ver com emoções. Emoções fazem parte do processo, emoção faz parte, todo mundo tem emoções, nós somos seres emocionais. A fé nos emociona, mas a fé não é emoção. Fé é convicção, fé é uma certeza inabalável de que aquele que prometeu para nós vai cumprir. Qual é a promessa de Jesus para nós? Vida eterna. O dia que nós morrermos, e não significa que vamos morrer na velhice, porque às vezes a morte vem antes, significa que o dia que nós morrermos, nós vamos nos encontrar com o nosso Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a promessa de Deus, essa é a promessa de Deus através de Jesus. E também, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, além de sermos salvos e perdoados de nossos pecados, inclusive pecados que ainda vamos cometer, nós temos a promessa de que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Aqui pode tirar também, por favor, Diego, pode colocar o púlpito ali atrás, esconde ele lá, o Cleiton já pegou, esconde ele lá. Nós temos a promessa de que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende
Bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que Ele é vencedor. E se Ele é vencedor, a Bíblia declara que nós somos mais do que vencedores. O que é ser mais do que vencedor? É ter vencido através de alguém. É alguém ter vencido por você e ter colocado essa vitória sobre você. Isso é ser mais do que vencedor. Então, fé é prosseguir apesar das circunstâncias. Pastor, eu estou com dor. Pastor, eu estou enfermo. Pastor, eu estou com problema financeiro. Pastor, eu estou com problema no meu casamento. Pastor, eu estou ansioso, estou depressivo, estou em crise de pânico, eu estou passando por um momento terrível. Eu estou ansioso, nesse exato momento aqui, pastor, meu coração está acelerado, porque eu estou em crise. Deus está dizendo para você, fé é prosseguir apesar de. Prossiga, porque Ele está com você, mesmo diante dessa dificuldade, Ele está com você. Ele pode te curar agora, Ele pode te restaurar agora, mas se Ele não o fizer, Ele continua com você. Ele continua com vocês, amém? Em cada momento. Jesus é o melhor amigo. O Espírito Santo habita em nós, dentro de mim, dentro de vocês, dentro de todo aquele que crê em Jesus. E o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A vida não é fácil para ninguém. A vida de vocês não vai mudar da água para o vinho no que diz respeito a todas as circunstâncias da vida. Não, não é isso. O que vocês vão fazer aqui hoje é se identificarem com Jesus. Vocês vão estar declarando publicamente diante dessas quase 200 pessoas que vocês creram em Jesus como Senhor e Salvador de vocês. E que independente das circunstâncias, vocês vão continuar apesar de. Amém? Isso é fé em Jesus. Isso é fé, convicção inabalável. A convicção de que nós vamos receber aquilo que o Senhor nos prometeu. E em cada dificuldade da vida, cada uma delas, Ele vai nos ensinando e nos capacitando a passar por cada uma delas. Amém? A caminhada é melhor com Jesus. A caminhada da vida é melhor com Jesus. Porque o dia que nós tombarmos nessa terra, eu tenho certeza que ao abrir os meus olhos no mundo espiritual, Ele estará do meu lado, me conduzindo para a eternidade. E enquanto eu estiver aqui, Ele também estará comigo, a cada instante. Amém? Vamos ficar em pé? Eu preciso fazer algo. Eu queria que você fizesse essa oração comigo, com os olhos fechados. A Bíblia diz em Romanos 10:9, que quem crê no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, será salvo. Eu quero que você diga assim comigo: Deus,